Olá, olá, minha querida irmã, minha amada irmã. Estamos mais uma vez aqui no Poço de Jacó para estudarmos a palavra de Deus. E eu sei que se você está conectado aqui comigo é porque você ama a palavra de Deus, porque esse canal só serve a este propósito. Nós nos debruçarmos sobre os textos bíblicos e deixarmos o Senhor falar conosco. Então, abre o seu coração e eu creio que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração essa noite. Nós vamos falar sobre oração, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Meu Deus, é forte esse título, mas não foi eu que inventei essa frase, irmãs. É até pesada quando a gente pensa o dever de orar sempre e nunca esmorecer, mas essa frase quem falou foi Jesus. Nós vamos ler o texto dessa frase tão preciosa e vamos deixar o Senhor falar conosco nesta noite, porque eu creio que Deus vai ministrar muito ao seu coração. Esse texto está em Lucas, capítulo 18, verso 1 a 8, comumente chamado de a parábola do juiz Inico, mas esse título é colocado pelos homens, né? Não está na Bíblia original, é apenas uma forma de marcar o estudo bíblico e facilitar a gente encontrar os textos. E nós vamos iniciar a leitura em Lucas 18, 1 a 8. Vamos lá? Você está pronta? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor Jesus: considerai. Deixa eu ver, eu perdi aqui a leitura. Só um momentinho, achei. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, faz, eis aqui a tua palavra, Senhor. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, tu tens liberdade. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você diz amém aí na sua casa também. Jesus conta uma parábola, queridos, e eu realmente fico muito impactada. É muito forte para mim, como eu falei no início, quando a Bíblia diz que a parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É um dever, não é uma escolha nossa. Oração é uma necessidade imperiosa. Dever é um dever, é algo que a gente deve ter constante em nossa vida, no nosso cotidiano. Mas não é só orar é necessário, mas é tão necessário orar quanto é necessário não esmorecer. Às vezes a gente ora, a gente tem constância em oração, mas dentro da nossa constância, a gente começa a esmorecer, a desmaiar nas nossas almas, a desanimar, a desistir, mesmo naquela rotina de oração, naquele compromisso de oração que a gente tem, a gente de repente está esmorecendo, está desmaiando, perdendo as forças. E hoje essa palavra, queridos, ela vem para injetar força em você e ativar, sabe, a sua vida de oração. Se você já tem uma vida de oração ativa e está animada, vai sair mais animada ainda. E se você está desanimada, você vai sair animada hoje daqui, em nome de Jesus. Nós temos que orar e nós precisamos não esmorecer. E eu quero parar um pouquinho aqui e lembrar algo para vocês. Eu estava estudando essa tarde
Não vou trazer o texto para não demorar muito, mas você conhece o texto. Quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que ele os abençoou e deu a ele domínio, a Adão e a Eva, domínio sobre tudo o que foi criado na terra. Mas se você prestar atenção em Gênesis, Adão e Eva sempre encontravam com Deus no jardim, eles tinham comunhão. E oração é comunhão com Deus. Oração não é reza, oração não é obrigação, oração é comunhão. Eles tinham comunhão. E depois de ter comunhão com Deus, junto com Deus, eles resolviam os assuntos da terra. Você pode ver que Deus leva Adão, em Gênesis, para dar nome aos animais. Então, todo domínio que Adão exercia, presta atenção, todo domínio que Adão exercia sobre a terra era resultado da comunhão que ele tinha com Deus. Tanto que Adão era um representante de Deus na terra. Adão exercia na terra a autoridade no nome de Deus. Então, Deus reinava sobre os céus e terra. Sobre os céus, porque os céus são os céus do Senhor, e sobre a terra, porque ele tinha dado a terra aos filhos dos homens, e através de Adão, Deus reinava sobre a terra. Adão tinha comunhão com Deus e dominava sobre a terra, nos moldes de Deus, era um governo inspirado em Deus, que glorificava a Deus, que representava a Deus, que manifestava a Deus na terra. Mas aí Adão cai, e Adão entrega a Satanás a autoridade sobre a terra, o domínio sobre a terra. E aí que o pecado entra no mundo, a doença entra no mundo, as pragas, as pestes, os terremotos, a destruição entra no mundo com o pecado, porque agora a Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século. Mas nós sabemos que Jesus venceu Satanás. Nós sabemos que Jesus derrotou Satanás na cruz do Calvário. Nós sabemos que Jesus pisou a cabeça da serpente. Mas nós também sabemos que quando Jesus estava na terra, sendo filho de Deus, Jesus orava muito. Jesus orava tanto, queridos, que quando os discípulos pediram a ele para ensinar alguma coisa aos discípulos, eles não pediram, Jesus me ensina a ressuscitar mortos, me ensina a expulsar demônios. Eles pediram, Jesus me ensina a orar. Nós temos 2 ou 3 mensagens sobre esse tema, o Pai Nosso. Quando os discípulos pediram a Jesus, Jesus, me ensina a orar, porque Jesus orava muito. A Bíblia diz que Jesus, antes de começar o dia, ele tinha tempo de oração com o Pai. A Bíblia diz que Jesus falava o que ouvia do Pai, fazia o que via o Pai fazer. A Bíblia diz que Jesus, antes de escolher os apóstolos, ele passou um tempo em oração, buscando a Deus. Então, antes de toda a ministração, antes das curas, antes dos milagres, antes do poder manifesto, antes das decisões, Jesus orava, e não orava pouco, não. Ele passava a noite em oração. O que é que você quer dizer com isso, Vanessa? É que ainda hoje, para exercermos a autoridade de Deus sobre a terra, nós precisamos de comunhão com Deus antes. Em Cristo Jesus, toda a autoridade foi restaurada para nós. Ele diz, em meu nome vai expulse demônios, em meu nome vai cura enfermos. Jesus ensinou a gente a orar, para que a vontade dele fosse feita na terra como é no céu. Mas todo exercício de autoridade espiritual na terra, ele é resultado da comunhão com Deus. Você entende isso? Começa na nossa comunhão com Deus. Da mesma forma que Adão fez, da mesma forma que Jesus fez, é como nós vamos fazer. Como é que eu vou ter vitória contra o adversário? Começa na comunhão com Deus, começa na oração a minha vitória. Em determinado momento eu vou descer daquele monte de oração, que não é necessariamente um monte, pode ser seu quarto de oração, seu sofá de oração, e você vai descer de lá, depois de ter comunhão com o Pai, com uma direção. Você vai descer de lá com uma palavra de Deus, com autoridade para profetizar, e você vai profetizar, e você vai tomar a decisão, e você vai receber vitória. Irmãos, nós exercemos autoridade sobre a terra, nós exercemos domínio sobre a terra em decorrência da nossa comunhão com o Pai. A gente precisa de tempo com o Pai, a gente precisa de tempo de oração.
E Jesus disse: eu vou contar uma história para vocês sobre o dever, mais do que necessidade, é dever. A nossa obrigação de orar sempre, e eu disse a vocês, vou repetir porque é muito forte para mim isso, e nunca esmorecer, nunca desistir. Diga assim: eu não vou desistir, eu não vou desistir, Satanás. Tudo que é meu, que o Pai me deu, que me pertence, todas as promessas de Deus em Cristo Jesus são minhas e eu não vou desistir, porque esse é o meu dever. Jesus me incumbiu desse dever, de não esmorecer. E aí ele começa a história. Ele diz assim: tinha um juiz em uma cidade que não temia Deus, não respeitava ninguém, e também tinha uma viúva naquela cidade. Oh, Senhor, que ia todos os dias falar com aquele juiz e dizer: juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. E a Bíblia diz: ele, por um tempo, não ouviu. Sabe, queridas, tem gente que lê esse texto e não presta atenção e acha que Jesus está comparando nesse texto iguais. Mas se você prestar atenção, você vai ver que Jesus está fazendo contrapontos. Ele está comparando opostos para mostrar para mim e para você que nós não temos razão de esmorecer. Qual é o primeiro oposto que Jesus está trazendo aqui? O juiz e a viúva. O juiz é uma figura poderosa, uma figura forte, uma figura, sabe, que tem autoridade, que tem poder, que tem provavelmente dinheiro, tem recurso. E a viúva é uma figura frágil aqui. Eles são opostos em termos naturais, em termos de força, de capacidade, de situação natural. A viúva está em uma posição aqui humilde diante do juiz, no sentido de situação humilde, ela está em situação de fragilidade. E o juiz está em uma situação elevada aqui. Eles são opostos. Mas mesmo sendo opostos, a viúva vence essa batalha. No começo, o juiz resiste, porque ele é iníquo e porque ele não quer atendê-la e porque ele não liga para ninguém, a Bíblia diz. Ele não respeita homem nenhum. Mas ela é tão perseverante, ela é tão persistente que ela vence a batalha sobre o juiz, apesar da fragilidade dela, por causa da perseverança dela, ele julga a causa dela. Esse é o primeiro ponto que Jesus traz, que a perseverança produz vitória do fraco sobre o forte, porque ela apenas não desistiu. Você entende isso? Ela apenas perseverou. Então, Jesus está dizendo assim, não é sobre a sua força, não é sobre seu braço, não é sobre a sua capacidade, é sobre a sua capacidade de perseverar. É sobre a sua decisão em perseverar, é sobre a sua constância. Pronto. É sobre constância. Vitória em oração é sobre perseverança. É sobre perseverança. Se você continuar perseverando, se você não desistir, você vai ver manifesto o que você tem orado ao Senhor. Você vai ver, você vai receber aquilo que você tem pedido. Mas tem outro contraponto aí, tem outro contraste nessa história. É o contraste do juiz iníquo e de Deus como juiz de toda a terra. A Bíblia diz assim: então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça, porque Deus é o juiz de toda a terra, a seus escolhidos que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Jesus está dizendo, olha, gente, Deus não é como esse juiz iníquo. Deus não é um juiz iníquo. Deus é um juiz justo. Ele faz justiça na terra. Deus é um juiz bom. Deus está ouvindo o clamor daqueles que clamam dia e noite. Pode ser que pareça demorado, mas ele está te ouvindo. E a Bíblia diz, Jesus disse que em breve ele fará justiça.
vai chegar o tempo da colheita da sua oração. Vai chegar o tempo da sua resposta. Jesus está dizendo, eu sei que parece demorado, parece que Deus não está te defendendo, parece que Deus não está resolvendo, mas tenha em mente que Deus não é como esse juiz. Se o juiz da terra, iníquo, se moveu por causa da perseverança, imagina Deus, é isso que Jesus está dizendo. Imagina Deus. Deus não vai demorar em te defender. Deus não vai demorar em agir. Eu sei que quando a gente está no meio de um problema, ou a gente está trazendo um pedido a Deus, a gente quer imediata a solução. A gente quer que a dor passe. Né? Ninguém quer sentir dor de forma alguma. Então, parece demorado. Tudo que não é imediato parece demorado na nossa ótica de humanas. Mas a Bíblia está dizendo, olha, Deus vai entrar nesse negócio. Jesus está dizendo, Deus vai te defender. Parece demorado, mas ele está vindo em sua defesa. Aí Jesus faz uma outra pergunta. Eu acho interessante que toda pergunta que Jesus faz para você e para mim, não é porque ele não sabe a resposta. É porque ele quer que a gente entenda a resposta. Lembra quando Adão caiu? Deus perguntou, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Quem não sabia o quanto tinha caído era Adão. E Deus queria que ele entendesse. Quando Jesus fala, gente, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus quer que a gente entenda que Deus está trabalhando por nós. Ainda que pareça demorado, a resposta vai chegar. Mas ele faz esta pergunta. Digo-vos, aí ele responde, né? Digo-vos que depressa, diga depressa. Aleluia, depressa lhes fará a justiça, depressa lhes fará a justiça. Eu creio, Senhor. Aí ele faz outra pergunta, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aí Jesus coloca sobre nós um ponto aqui. Deus, ele vai agir depressa para aqueles que clamam, mas quando Deus vier em nosso favor, ele vai encontrar fé na terra, de nossa parte para ele. Por isso que é o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Porque a fé persevera, a fé insiste, a fé continua falando as mesmas coisas. E eu gosto de dizer, irmãos, que nós precisamos perseverar até que a fidelidade de Deus encontre a nossa perseverança. Jesus está dizendo, Deus virá em seu encontro. Mas quando ele vier em seu encontro, é preciso que você esteja indo em fé. Porque se você não estiver em fé, você não vai conseguir receber nada de Deus. A Bíblia diz que o homem que não crê é como a água do mar agitada. Ele não recebe nada de Deus, o homem que duvida. Por isso que Jesus começa dizendo, você não precisa só continuar orando, você precisa continuar crendo, falando as mesmas coisas, animada, sem desistir, sem esmorecer. Porque você tem que se manter em fé. Porque quando Deus vier ao seu encontro, e Jesus diz, ele virá. Ele virá e depressa lhe fará justiça. Quando ele vier ao seu encontro, ele precisa encontrar você em fé. Por quê, Vanessa? Porque se eu não estiver em fé, eu não recebo, irmãs. Eu não agarro a bênção. Eu simplesmente perco. Porque sem fé é impossível a gente receber. A Bíblia diz que Deus, ele é presenteador dos que o buscam. Deus, ele é galardoador dos que o buscam. Mas quem busca a Deus precisa, é necessário, a Bíblia diz, que ele se aproxime de Deus, crendo que Deus existe e que ele é presenteador dos que o buscam. Porque senão você não vai receber nada de Deus. A fé é a mão que recebe as bênçãos de Deus. A fé, irmãos, é a moeda do céu. A gente recebe, a gente vai numa padaria aqui no Brasil, a gente usa real para comprar o pão. Se você for numa padaria nos Estados Unidos, você usa dólar para comprar o pão. Se você quer
pegar as coisas do céu, você usa fé. Fé é a moeda, fé é a mão que pega, que recebe de Deus. Jesus, a Bíblia diz que ele foi em Nazaré ministrar para aqueles com quem ele cresceu. E a Bíblia diz que ele chegou em Nazaré, mas não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade dos nazarenos. Então, Jesus estava lá, Jesus tinha ido em direção a eles, o milagre estava indo em direção a eles, certo? A cura estava indo em direção a eles, a provisão estava indo em direção a eles, aquele que multiplica pão, peixe, aquele que ressuscita mortos, parou em Nazaré e não pôde, a Bíblia diz, não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque eles não criam, não havia fé. Então, em nome de Jesus hoje, que essa palavra encha você de fé, porque Deus está vindo em seu socorro. Deus está vindo depressa em resposta às suas orações. Mas quando ele estiver vindo em seu socorro, ele tem que encontrar você em fé. Amém? Glória a Deus. Diga assim, eu sou uma mulher de fé. Aleluia. Eu sou uma mulher de fé. João 15, 7 e 1 João 5, 14 e 15. João 15, 7 diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Nós estamos falando sobre oração hoje. E é um tema que eu amo, oração. Meu Deus do céu, a oração funciona, irmãs. A oração do justo é eficaz, traz resultado. A oração do justo é carregada de dunamis, de poder. Deus nos conduz em triunfo. Eu já vi Deus mudar a minha vida tantas vezes por causa da oração. Em resposta às minhas orações. Eu tenho dito e eu repito, Deus só precisa de uma pessoa na casa para fazer uma revolução. Se Deus te encontrar de joelho na sua família, no seu lar, na sua casa, ele entra por essa porta que você vai abrir e vai fazer uma mudança na sua família, na sua casa, no seu lar, na vida dos seus filhos, na sua descendência. Porque Deus só precisa de um de joelho para mudar circunstâncias, irmãs. A Bíblia diz, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Sabe? Muitas vezes nós permanecemos nele. O que é permanecer em Jesus? É não se desviar, sabe? É você estar passando por uma luta e estar firme lá, estar sofrendo, e você estar dizendo, Senhor, eu te amo, eu não te deixo por nada, Jesus. Vem a tentação, vem a luta, vem os convites do diabo e você está firme, às vezes até erra em alguma coisa, mas pede perdão, Senhor, me perdoa. O que você está fazendo? Você está permanecendo nele. Mas permanecer nele é só uma parte do que a gente precisa fazer para receber resposta de oração. Permanecer nele é apenas uma parte. Jesus disse, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, você vai receber resposta das suas orações. Você vai pedir o que quiser e te será feito. Irmã Vanessa, como é que a palavra permanece em mim? Quando Deus fala comigo e eu agarro aquela palavra e não solto por nada. Quando Deus fala comigo e eu creio, independente das circunstâncias. Quando Deus fala comigo, irmãs, quando eu estou orando, quando eu estou lendo a Bíblia, quando alguém está pregando, não é, aqui não está falando daquela palavra intelectual, do versículo que a gente decora. É muito bom decorar a Bíblia, mas aqui está falando daquela palavra que desce ao nosso coração, como revelação, sabe? Quando você diz assim, Deus falou comigo hoje. Como foi? Não, foi em uma pregação, não foi em um momento de oração, foi quando eu estava lendo a Bíblia. Mas você sabe que Deus falou com você. Não é só sobre ensino, é mais. É sobre a voz de Deus falando com a gente. Quando Deus falar com você, agarre essa palavra. Porque é a palavra que o diabo tenta roubar dos nossos corações.
Porque ele sabe que se ele roubar a palavra dos nossos corações, ele nos venceu. Porque para a gente ter vitória, a gente tem que ter duas coisas. A gente precisa permanecer em Jesus, mas também precisa que essa palavra permaneça em nós, agarradas na palavra. Agarradas na palavra. Tem um exemplo dado por um pastor, eu estava ouvindo um pastor ministrar esse versículo, um apóstolo, o nome dele é Sérgio Pessoa. Ele estava ministrando esse versículo e deu um exemplo que eu achei muito interessante. Tem um jogo nos Estados Unidos chamado futebol americano. E, basicamente, futebol americano é o seguinte: alguém joga a bola para o companheiro precisa agarrar a bola e sair correndo pelo campo até o campo adversário. É assim, bem simples. Só que o que acontece quando aquele jovem agarra a bola? Todos os seus inimigos correm para tentar segurá-lo, para tentar pressioná-lo, para tentar derrubá-lo, para que ele solte a bola. Porque se ele soltar a bola antes de chegar do outro lado, ele perde o ponto. A vitória no jogo é carregar a bola até o outro lado. E mesmo que ele caia, ele tem que cair agarrando a bola. Porque ele está carregando algo precioso, os seus adversários vão atacá-lo. Querida, você carrega algo precioso? Você carrega uma promessa de Deus? Você carrega a voz de Deus que falou com você? Se você carrega, não se assuste quando o adversário tentar te atacar. Quando eles vierem contra você, quando eles baterem em você, sabe? O que o Satanás quer? Que você solte o que você carrega, que você esmoreça, que você desista, que você mude a sua confissão, você pare de falar que confia em Deus, que Deus vai fazer o que ele prometeu fazer, que Deus é fiel, que Deus é a sua força, que Deus é a sua prosperidade, que Deus é a sua paz. Ele quer que você solte essa palavra que você recebeu. Porque ele sabe que enquanto você estiver caminhando com a palavra, Vanessa, você não sabe como está difícil, eu estou prostrada, mas você está agarrando a palavra? Eu estou engatinhando, mas está com a palavra? Eu estou indo bem devagarzinho, mas você está agarrada na palavra? Enquanto você estiver agarrada na palavra, você está em vitória. Vai acontecer o que você tem orado, declarado, confessado. Porque Jesus disse: você tem que permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Em 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe temos feito. Querida, duas coisas tem que saber, você tem que saber. Tem que ter confiança, mesmo que pareça demorado. Não perca a sua confiança por causa das aparências. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Eu vou repetir, não perca a sua confiança por causa das aparências. Jesus disse: ei, filha, ainda que pareça demorado, eu lhe digo que o Pai depressa vai te defender. Ele está vindo em sua defesa. Guarde a sua fé. Esta é a confiança que temos para com ele. Qual confiança, João? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele tem ouvido você em toda oração que você faz segundo a vontade dele. Vanessa, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é revelada na palavra dele. Toda oração que você faz, de acordo com a palavra de Deus, Deus te ouve. A palavra de Deus diz que Deus te quer curada, Deus te quer próspera, Deus te quer em paz, Deus te quer animada, Deus quer seus filhos abençoados, Deus quer sua família abençoada, Deus quer que o reino de Deus, do céu, se manifeste na terra, na sua vida. Então, toda oração que você faz dentro da vontade dele, ele te ouve. Só me ouve? João continua. E sabemos que
E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, também sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha que coisa interessante. Irmãs, preste atenção. Hoje é uma aula mesmo sobre oração. Hoje nós estamos aqui debaixo da unção do ensino. A oração verdadeira, certo? A oração bíblica, a oração que Deus ouve, é a oração que a palavra é orada, certo? Deus enviou a palavra dele para nós, para que nós tenhamos conhecimento da vontade dele, do que ele quer fazer por nós. Você precisa devolver para ele a palavra em oração. Orar a palavra. Porque a única coisa que sobe aos céus, aos ouvidos de Deus, é a palavra. Se você não ora a palavra, Deus nem te ouve. A oração fora da palavra não é ouvida. Não é que ela não é atendida, não. Ela nem é ouvida. Você já viu aquela expressão? A oração bateu no teto e desceu? Porque não subiu até o céu? Pois é. O que é que sobe ao céu? Só sobe ao céu. Só sobe ao trono de Deus incenso suave, perfume santo. Só sobe ao trono de Deus o que é precioso, o que é valioso, o que é ouro, o que é divino. Então, se você quer que as suas orações sejam ouvidas, você tem que aprender a orar a palavra de Deus. É a palavra de Deus orada que sobe aos ouvidos de Deus. E toda vez que a gente ora a palavra, ele nos ouve. E nós sabemos que se ele nos ouve, nós já alcançamos as petições que lhe fizemos. Já alcançamos. Na hora que você está aqui na terra, filha, e você está naquele aperto, sabe? Você está lá agarrada na palavra, na promessa, e o inimigo tentando fazer você desistir. Você abre a sua boca e você começa a declarar: Pai, tu és o meu pastor, nada me faltará. Eu rejeito o medo. Deus não me deu o espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Deus é aquele que me dá equilíbrio. Deus é aquele que me dá sabedoria. Jesus é a minha sabedoria. Jesus é a minha justiça. Pai, eu ando em autoridade nessa terra, porque o Senhor me deu autoridade. No teu nome, Pai, eu repreendo agora Satanás. Eu ordeno Satanás, sai da minha família. Sai da minha casa. O que você está fazendo? Você está orando Bíblia. Você está orando a palavra. A Bíblia diz que quando você ora a palavra, Deus te ouve. E quando Deus te ouve, você já alcançou. Não vai alcançar, não. Você já alcançou a petição que você fez. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. E, mãe, porque às vezes demora. Se Deus me ouviu, se Jesus disse que Deus me ouve, se Jesus disse que Deus está vindo, por que está demorando? Porque às vezes demora. Nós vamos estudar um texto em Daniel, que nós conhecemos já, mas é o texto perfeito para esse assunto. E eu vou dizer a você uma coisa: se você decaiu da fé, mesmo que Deus tenha vindo, você não agarrou. Mas se você ainda está em fé, perseverando, ele está vindo e você vai entender porque às vezes demora, mas só continua. Porque Jesus disse, é o dever de orar sempre e não esmorecer. Jesus prometeu que depressa vai virar, só continua perseverando. E Vanessa, você pode dizer, Vanessa, então eu orava sobre um assunto e eu desisti, eu parei de orar, eu disse que achava que Deus não me ouvia, eu arranquei a semente, eu soltei a palavra, o que é que eu faço? Você agarra de novo e começa de novo a corrida. Porque Deus, ele sempre mantém a sua palavra. Deus não muda. A gente que desiste, mas ele nunca desiste de nenhuma das promessas que fez por nós, para nós. Então, agarra a palavra, que você vai receber a promessa. Amém? Daniel 10, 2-6. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum.
até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, Daniel, ele tirou 3 semanas de jejum, de quebrantamento e de consagração. Estava lá, rendido aos pés do Senhor em oração, certo? 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, quer dizer, passou os 21 dias, passou mais 3, não foi? No dia 24, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, que é uma pedra preciosa, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Então, a Bíblia está dizendo que Daniel tirou 21 dias de jejum e oração e quebrantamento e entrega ao Senhor. Acabaram os 21 dias de oração. Tem gente que acha que ele ainda estava, né? No 24º dia, ele está lá no rio, vivendo. Inclusive, ele estava com outras pessoas. Quando o anjo, isso aqui é um anjo que aparece para ele, as pessoas não veem o anjo, mas temem, porque percebem o ambiente espiritual ali, a glória de Deus ali. E aí, esses homens temem e fogem, e Daniel fica tendo a visão e conversando com o anjo. Então, Daniel estava orando e demorou um pouco para vir a resposta. No verso 12, diz assim: então me disse, quem disse? O anjo disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. 3 coisas muito importantes, irmãs, nesse versículo que eu quero muito que desça ao seu coração, que você entenda o que é orar, entenda o que é oração eficaz, entenda o que é oração que funciona. Primeiro, a nossa oração não é impedida por demônio nenhum, não. A resposta, a manifestação do anjo passou por um processo de, vamos dizer, de luta, que a gente vai ver depois, você conhece o texto. Mas a oração subiu direto para Deus, no Pai. Não existe resistência do demônio contra a sua oração. A sua oração é ouvida por Deus direto. Tem gente que acha que o diabo fica lutando para a oração não subir. Não, irmãos, a oração é a palavra de Deus sendo enviada a Deus e ela vai direto para os ouvidos de Deus. Você pode ver que a Bíblia diz, o anjo diz a Daniel, que desde o primeiro dia que ele começou a orar, a oração foi ouvida por Deus. E a Bíblia diz, nós lemos, que quando Deus ouve, é porque a pessoa está orando a palavra. E quando Deus ouve, Deus manda a resposta. Então, foi imediato. A resposta saiu de imediato do céu. E sempre sai de imediato, porque nós lemos no versículo anterior. Vou voltar lá. Nós lemos. 1 João 5, 14 e 15. Sabemos, e se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, ele ouviu, ele respondeu. Na hora, irmãs, Deus responde as orações. Por isso que nós devemos dar graças, nós devemos regar com ação de graças a nossa oração. Porque ele nos ouviu quando a gente orou a palavra. Ponto 1. Foi imediato. No primeiro dia, quando ele aplicou o coração para orar, Deus ouviu. Ouviu o quê? Ouviu as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. A questão aqui é que Daniel estava orando a palavra. Daniel estava orando em cima de uma promessa bíblica para o povo de Israel, uma promessa de libertação. Daniel estava orando a vontade de Deus. Daniel estava orando a Bíblia que ele tinha, o Antigo Testamento, as promessas que aquele povo tinha. Daniel estava orando a palavra. As palavras que ele estava falando
Eram a vontade de Deus para aquele povo. E por causa da palavra que ele estava falando, ele foi ouvido. E por causa da palavra que ele estava falando, foi que o anjo veio. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso, irmãs? Que não é sobre, sabe, tá tudo bem, eu sou mulher como você. Às vezes minha oração começa com lamentação. Ah, Senhor, tá tudo bem, certo? Você está desabafando. Mas você só vai começar a mover o reino dos céus a seu favor quando você começar a profetizar a palavra, a orar a palavra, a orar as promessas. Você entende isso? Você só vai começar, irmãs, a, sabe, a alcançar o reino espiritual e trazer do céu para a terra a resposta. Quando a gente sair da lamentação para a oração. O que é oração? Oração é falar as palavras de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Daniel estava orando sobre a nação. Daniel estava orando uma promessa sobre a nação inteira. Ele estava gerando esse milagre, ele estava gerando essa libertação. Então, as palavras, por causa das palavras dele, ele foi ouvido. Por causa das palavras dele, ele veio. O anjo veio. Por causa das suas palavras, quando você fala a palavra de Deus, você vai ser ouvida. Por causa das suas palavras, o anjo vai vir. Você entende? Ah, e se eu estiver orando medo? Minha filha, não sobe do teto da sua casa. E se eu estiver orando dúvida? Não sobe do teto da sua casa. E se eu estiver orando incredulidade? Não passa do teto, não passa, queridas. O que é que sobe para Deus? A palavra dele. A palavra dele. Continuando, o anjo explicando. Você foi ouvido na primeiro momento que você começou a orar, a resposta veio de imediato por causa das palavras que você falou. Mas aí, irmãs, olha o que acontece. Nessa hora, a resistência vem. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, realmente, parece que no final dos 21 dias aqui, está mostrando o texto, né? O anjo chegou no final do jejum dele. Mas quando ele foi ouvido, no primeiro dia de jejum, no primeiro dia de oração. Vanessa, foi o jejum que trouxe resposta? O anjo foi claro. Foi a palavra que ele falou que trouxe a resposta. Vanessa, jejuar é bom? Muito importante jejuar. Por que jejuar é bom? Porque quando a gente jejua, a gente mortifica o nosso corpo e fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Para que a gente escute a voz de Deus e ore o que Deus tem dito a nós. Então, a resistência foi na vinda da resposta, na entrega da resposta. E teve grande resistência. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Querida, Jesus disse o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se você lembrar desse texto, você vai se animar, porque você vai entender que pode estar tendo uma batalha enorme no céu, mas a sua vitória está chegando, porque Deus nunca perde para o diabo. Você pode dizer isso na sua casa? Deus nunca perde para Satanás. Você pode dizer isso na sua vida? Deus, na minha vida, nunca perde para o diabo. No meu corpo, Deus nunca perde para a enfermidade. Na minha família, Deus nunca perde. Na minha vida financeira, Deus nunca perde. Tudo que eu tenho colocado e apresentado diante de Deus, Deus sempre vence. Eu não posso esmorecer. Eu não posso desistir. Porque já pensou se Daniel desiste, irmãs? O anjo ia voltar. Se não tem fé na terra, não tem como receber a promessa, não tem como receber a manifestação da glória de Deus, da palavra de Deus. É preciso que haja fé na terra, para que o
processo todo de oração subindo e resposta descendo até você se concretize. Mas como Daniel estava firme no propósito, o anjo desce, chega e traz para ele a resposta. E a resposta dele não era um carro, uma casa, nem uma conta, nem contas pagas. A resposta dele era entendimento de uma visão que estava dentro de uma promessa que ele estava orando. E o anjo diz a ele: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Mas eu digo a você, Jesus disse também, não foi? Se você permanecer em mim, Jesus disse, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não existe limite da sua vida de oração. Pedro pediu para andar sobre as águas, e Jesus disse a ele, vem. Você consegue entender isso? Não existe limites para a sua vida de oração. É a sua fé que vai determinar isso. Pedro pediu para andar sobre as águas. E Jesus disse a ele, vem. Irmã, posso orar por viagem? Pode. Posso orar por carro? Pode. Eu posso orar pela vida profissional dos meus filhos? Claro que pode. Não existe limite. Está dentro da palavra de Deus, querida. Pode pedir a Deus. Porque você vai ver resposta das suas orações. Estou terminando já o último texto agora. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. Esse versículo, quando eu estava estudando a palavra hoje de tarde, o Senhor disse, fala com minhas filhas esse versículo. Deus quer dizer a você, não temas, filha muito amada. Eu vou repetir. Não temas, filha muito amada. Não temas, filha muito amada. Daniel não estava entendendo um monte de coisa. Daniel estava em 21 dias de oração, contrição, choro. Daniel estava tentando, sabe, entender a vontade de Deus para a vida dele, para a vida do povo dele. Daniel não estava, irmãs, em uma situação... Daniel não estava num resort, num hotel. Daniel estava na Babilônia. Daniel estava servindo um rei ímpio. Daniel foi levado para lá cativo. E no meio dessa mensagem que Deus traz em resposta à oração, ele diz a ele, não temas. E o Senhor está dizendo a você hoje, não temas, filha, você é muito, muito, muito amada. Paz seja contigo, paz sobre você, paz sobre o seu coração, paz sobre a sua vida, paz sobre a sua casa, paz sobre as inquietações que você tem mantido aí dentro de você, as agonias, sabe? As perguntas, as lamentações, paz, paz sobre você. Seja forte, seja forte. Que coisa mais linda, irmãs. Deus está dizendo a você hoje, ei, seja forte, seja forte. Hoje você aprendeu sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Seja forte, seja forte. Hoje você aprendeu que você deve orar a palavra se você quer ser ouvida. E que se você orar a palavra, você vai ser ouvida e imediatamente resposta a Deus. Então, seja forte, seja forte. Hoje você aprendeu que não existe nenhum impedimento de sua oração chegar ao Pai, sabe? É direto para o Pai, não tem como o diabo passar nesse caminho da sua oração e Deus. Mas sim, ele tenta resistir na resposta. Não que a resposta saia de Deus, porque ele não pode impedir que a resposta saia de Deus. Ele não pode impedir que a resposta chegue até você, mas ele fica naquela batalha, tentando fazer demorado, tentando resistir que a resposta venha. Você entende isso? Mas Deus sempre vence Satanás. Então, se ainda estiver fé na terra, Jesus prometeu para a gente hoje,
que não vai demorar. Depressa o Senhor vai vir nos defender. Amém. Vamos fechar os olhos, Pai. Ah, Senhor, obrigada por essa palavra, Senhor, tão doce que o Senhor falou conosco hoje, Pai. Eu ministrei, mas eu pude também ouvir tua voz. Que doce palavra, o teu Espírito nos ensinando como batalhar, Senhor, na oração, como confiar em Ti, por que confiar em Ti, como o reino espiritual funciona. Obrigada por abrir nossos olhos. E eu oro por fortalecimento agora, Pai. Fortalecimento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada uma que ouvir essa palavra seja fortalecida. Que todo temor caia por terra. Que todo desânimo seja esmagado agora, que fé se levante nos corações. Em nome de Jesus, fé se levanta nos corações, porque o Senhor está vindo, Pai. O Senhor está vindo, nós podemos ver, nós podemos contemplar pelos olhos da fé, Pai. Ah, Senhor, os teus anjos descendo, Senhor, e batalhando por nós, Senhor, trazendo a resposta das nossas orações. Obrigado, Pai, nós já te agradecemos, porque toda vez que nós oramos a tua palavra, o Senhor nos ouve. Aleluias, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Receba e compartilhe com quem Deus colocar no seu coração. Amém? Até o próximo encontro, em nome de Jesus.